Hoje a gente vai fazer um tema que eu amo. Amo, 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 que é dinossauro, né? Eu tenho 3 filhos homens e ainda não fiz uma festa de dinossauro. Eu tô pensando seriamente em comemorar o meu aniversário do ano que vem no tema dinossauro. Não vai ficar muito feio, não, né? Porque eu vou te contar uma coisa, não é possível que eu não vou ser sorteada com nenhum. Mas eu ainda tô no tempo ainda. O Gael tá novinho, eu ainda vou convencer ele. Mas eu acho que ainda eu tenho chance. Então, gente, vamos lá começar aqui com os materiais do nosso pirulito. E eu vou mostrar pra vocês. Então, olha aqui, eu vou usar essa textura. Eu vou usar... Cadê, gente? Isso aqui, ó. Eu tenho esse cortadorzinho pra fazer o olho, mas depois eu vou explicar pra você como é que você faz sem, tá? Isso aqui é só pra agilizar. Mas aqui tem um jeito super simples que você vai aprender, que você não vai precisar dele. E eu vou usar pra dar um efeito esfumadinho, esse corante da Mix, que ele é aveludado marrom. Eu adoro esse corante aveludado. Rosane, você perguntou se não tiver essa textura. Você pode usar qualquer outra textura que dê esse aspecto de... Não pode ser, por exemplo, um rococózinho de aspiral. Pode ser um de linho, dá certo. Se você tiver um outro meio, mais ou menos xadrezinho, que dá tem que dar uma textura pequena. Não pode ser uma coisa que foge do padrão, tá? Então, procurem uma texturinha que... Eu até já vi uma vez uma pessoa que faz, de pedra dá também, Kelly, desde que seja menorzinho os detalhes. Eu já vi uma pessoa uma vez que fez à mão essas texturinhas, assim, riscando, sabe, com a ponta da esteca. É um efeito diferente, assim, não fica tão detalhado, mas dá pra fazer. Então, eu falo pra vocês sempre, escuta o que a tia fala. Confeitaria é criatividade, gente. Vocês têm que improvisar. É improvisação. Então, aqui eu ensino vocês a improvisar. Vocês já viram várias técnicas que eu coloquei vocês para fazer. Que é do acetato, por exemplo, para improvisar. Você usar toda a criatividade que vocês têm aí para criar esses elementos. Nem sempre a gente tem tudo na mão. E outra, tem muitas vezes que a gente não tem tempo nem de ir atrás de material, porque fecha uma festa agora para daqui 3, 4 dias. Ó, plástico bolha, olha aí, ó, tá vendo? Tô falando, criatividade, ó, plástico bolha. O que mais que vocês falaram aí? Placa de acetato, que tem várias texturinhas, né, na placa de acetato. Então, é só pesquisar primeiro, sempre começa com a pesquisa, ver o que existe, e aí você corre atrás do que você tem disponível, tá? Então, vamos começar, gente? Então, vamos lá, gente, olha aqui. A primeira coisa... é a gente fazer a cor do dinossauro. Eu vou usar um verde. Aqui tem um verde, mas esse verde aqui é um verde natural. Eu sempre gosto de usar um verde mais seco, porque a pele do dinossauro é um verde mais seco, não é exatamente um verde aberto, assim. Então, para fazer esse verde mais seco, eu coloco... Vocês sabem que cor que eu coloco, gente? Vamos ver se vocês estão acompanhando a tia direitinho. Marrom. Eu vou colocar um pouco de marrom na pasta americana. E aí ela vai ficar esse tom mais seco. Esse aqui não tá um marrom puro, tá? Ele tá um marrom mais diluído. Então eu vou colocar uma quantidade maior. Mas se ele tivesse um marrom purinho, do jeito que vem lá na embalagem, aí eu ia colocar só um pouquinho, porque ele ia ficar muito concentrado. Então aqui, como ele já está diluído, eu vou colocar mais. Provavelmente não, já vou colocar o resto, ó. E misturar aqui pra gente dar uma fechada no tom. E esse verde tem tanto corante que olha aqui a mão como é que fica, tá vendo? Então, olha aqui, vocês estão me perguntando se eu tingi essa pasta. Não, eu compro pronta, tá? Essa daqui eu comprei pronta. Então, deixa eu limpar minha mão aqui com alquinho. Eu sempre gosto de usar esses borrifadorzinhos. Eu já coloco o álcool
e já passo aqui e já dou uma limpadinha na mão. Tamara, não sabe por que a pasta fica colando na sua mão. Então vamos lá. Existem vários fatores que fazem a pasta grudar na mão. O primeiro fator é mão quente. Quem tem a mão quente, a pasta americana realmente gruda. É natural. Então, quem tem a mão quente, eu aconselho trabalhar só com luvas. Eu, no meu ateliê, só modelo com luvas, mas é por causa da minha unha mesmo. Eu tenho unha grande e eu gosto sempre de passar esmalte, não é indicado, eu trabalho com luva. Agora, se você tem a unha curtinha, não passa esmalte, não tem necessidade, a não ser que a pasta americana fique grudando. Outro motivo para pasta grudar na mão, a qualidade da pasta. Qual a marca que você usa? Porque tem marcas que elas são mais flexíveis, mais moles. Por exemplo, essa daqui essa é da Mix e ela é bem mais mole. Olha aqui, se eu pegar muito nela, ela gruda. Porque ela é bem mais mole que a da Arcolor, por exemplo. Então, mas eu gosto muito dela. Então, quando ela estiver pregando muito, coloca um pouquinho de CMC, dá uma guardadinha, que ela vai firmar e você vai conseguir manusear. Quem falou que a luva perde a sensibilidade, perde. Inicialmente você perde muito, mas depois você se acostuma a trabalhar e você trabalha como se não tivesse de luva. Mas a dica que eu dou, deixa eu olhar, a gente não gosta de conversar mostrando a mão, não. A dica que eu dou para quem for utilizar a luva, que tem a mão quente ou que tem a unha grande, qualquer outro motivo, utilize uma luva, o limite da sua mão, pequena, não pode estar a luva larga, porque se ela estiver larga, ela junta um monte de dobrinhas da luva, então quando você vai fazer uma bolinha, por exemplo, fica toda marcada. Então a minha mão é M, o tamanho certo, mas eu uso a luva P. E é comum eu ter que trocar várias vezes por dia, porque rasga. Então é super normal, mas para a modelagem ficar perfeita, tem que ser assim. Porque senão fica um monte de ruguinhas na mão e aí quando você vai fazer uma bolinha, um detalhezinho, fica tudo marcado. Então não dá, a luva tem que estar bem justa. Não, eu não trabalho com leite em ninho, nem leite em pó, só pasta americana. Mas essas técnicas que eu vou mostrar para vocês podem fazer em qualquer tipo de pasta, tá? Então agora vamos lá. Eu já colori a pasta, eu vou abrir e vou marcar, tá? Vou abrir. Perguntaram se para escurecer sempre usa a cor marrom. Para escurecer depende. Na verdade, o marrom não entra para escurecer, não. O marrom entra para mudar o tom. Ele deixa de ser um tom mais vivo para ser um tom mais seco, envelhecido. Então, ele não escurece. Pelo contrário, olha que linda, gente, deixa eu aproximar. Pelo contrário, às vezes, quando o verde tá um verde médio, assim, um verde claro, e você coloca o marrom, ele fica mais claro ainda. Ele dá a impressão de mais claro, então ele não escurece a pasta. Ele entra só para mudar a tonalidade mesmo. Ó, para fazer o pirulito, eu uso esse cortador aqui. O meu pirulito, vou medir para vocês, gente. O meu pirulito, ele tem 7,7 centímetros. Deixa eu ver quanto que tem isso aqui. É o mesmo tamanho do pirulito, 7,7. Então, eu uso esse cortador, dá certinho no meu pirulito, ó. E aí, agora eu vou usar esse mesmo detalhe, mas eu vou primeiro montar isso aqui, montar o olho pra gente fazer depois o outro detalhe. E agora, eu vou colar no pirulito. Mas antes de colar, eu vou fazer o esfumadinho aqui, tá? Porque eu gosto de fazer no guardanapinho. Você pega pra mim, por favor, amor? Olha só, coloquei no guardanapo só pra gente pintar, tá? Cadê o pincel? Ah, tá aqui. Agora eu vou pegar aquele corante que eu mostrei pra vocês. Mix aveludado, marrom. Eu vou até pegar outro pra colocar aqui, pra tirar o excesso, ó. Porque entra na cerda. Você viu o tipo de pincel que eu tô usando? É pincel com bastante cerdas e bem macio. Esse aqui, gente, eu comprei em loja de maquiagem. Então, olha só, tem que ser bem macio, porque se não for, ao invés de esfumar e dar esse efeito esfumadinho, ele risca a pasta. Então, ele não fica com esse degradê, sabe? Que eu gosto e que dá um efeito bem realista.
Então, sempre que vocês forem escolher um pincel para esfumar, é igual maquiagem, gente. Quem aí usa maquiagem? Vocês têm que usar, hein? Maquiagem, se você pegar um pincel duro, ao invés de fazer esse efeito esfumado, você vai sair parecendo uma palhacinha. Tem que saber usar o material certo. Aqui, por exemplo, se eu não tivesse usando esse aqui, ele não seria capaz, impossível de fazer esse efeito. Não sei se tá dando pra ver. Aqui eu não tô enxergando nada, tá dando pra ver? Olha que lindo que fica. Fica um degradê bem bonito. Inclusive, essa técnica é a mesma técnica que eu uso pra fazer o negócio do Rei Leão. Então, pronto, já fiz esse aqui. E agora eu vou continuar as etapas pra depois fazer o outro degradê que vai no olhinho. Esse pó é o corante da Mix marrom aveludado. Esse pó aveludado é ótimo pra fazer esses esfumadinhos que eu uso. Então, aqui eu vou abrir minha colinha, que eu trago no saquinho, né, gente? Porque passa um pouquinho de cola no pirulito. Deixa eu tirar um pouco, ficou muito. E agora coloca a pasta. Eu gosto de organizar aqui para que a textura fique alinhada. Não gosto de coisa torta, não. Eu tenho problema com isso. Aí, tá vendo? Dalila, colinha, eu que faço. Vou passar a receitinha pra vocês, porque tem gente que é nova aqui. Eu faço com uma colherzinha de sobremesa de CMC e coloco um copo americano de água. Aí na última aula as meninas falaram, eu faço e fica muito duro, fica muito grosso. Dependendo do tamanho da sua colherzinha, se ela for daquelas maiores, porque a colher tem diferença, você acrescenta mais água e bate mais um pouco. Hoje em dia eu faço sem medir. Eu coloco água, vou acrescentando pó, vou batendo e vou acrescentando até chegar no ponto certinho. Então, essa colinha eu faço sempre na segunda e uso até na sexta-feira, sábado. Não precisa colocar tudo na mesma vasilha. Faz um pouquinho, coloca num potinho assim, vai usando no dia, no final do dia você descarta e pega a outra na geladeira e usa. Então, é super prática, né? Agora eu vou pegar o branco pra gente colocar no meio do olhinho do dinossauro. Esse pirulito é super simples, gente. Ele é rápido de fazer. Mas ele é cheio de técnicas, né? Então você tem que ter algumas técnicas pra você deixar ele com acabamento assim... fenomenal. A Roberta, dos personalizados, perguntando se você deixa secar sempre a base aí do pirulito ou você toda vez já... corta e já coloca no... Depende. Geralmente eu já monto... ontem eu até expliquei, vou voltar pra cá e olhar pra vocês. Não, gente, eu gosto de olhar pra elas, pra falar. Vou ficar falando com a mão? Depende. A maioria das vezes, aliás, praticamente todas as vezes, eu já vou cortando e montando o pirulito na hora, porque eu não gosto de começar um negócio e deixar pelas metades. Eu só não faço o pirulito na hora se os pirulitos não estiverem prontos, o pirulito mesmo. Porque às vezes eu tô fazendo algum doce e a produção na cozinha ainda não fez os pirulitos, porque a gente produz por série. A gente produz todos os bombons, produz todos os pirulitos, produz todos os alfajores, e aí eu sempre faço em escala. Então eu só não monto o pirulito, ó, agora dá pra ver, ó, o efeito esfumadinho. Olha de frente, que lindo, gente. E eu só não faço o pirulito, não monto o pirulito na hora se for porque eu não tenho. Então dá pra você fazer e depois colar. Mas eu gosto sempre de começar uma coisa e terminar ela, pra não ficar aquele tanto de coisa começada e sem terminar. Quem tá perguntando o valor do pirulito, eu vendo esse pirulito aqui a R$15. Mas eu estou assim aumentando a qualquer momento porque o chocolate aumentou demais. E minha mão de obra também aumentou demais porque as despesas aumentaram demais. E lembra que eu falo isso pra vocês sempre, façam os cálculos direito. Tem gente que jura que tá ganhando dinheiro, mas não tá não. Mas estão perguntando direto, é porque tem sobre as formas, né? Uma diferença de tamanho. Porque tem aquela de 5. Essa daqui de... A minha é 7,7. Ela é antiga, não acho mais dela. A gente achou de 7,5. É a mesma coisa praticamente, é o mesmo tamanho.
Então, lá na lojinha tem de 7,5, que é basicamente isso daqui. É porque essas aqui eu comprei uma vez pra mim, eu comprei uma caixa, então eu tenho bastante deles lá, mas é pro meu uso. Tem da menor também, de 5. E tem de 5 centímetros também. Pirulito pra quem gosta de pirulito menor. Eu gosto de pirulitão, gente. Não gosto de pirulito pequeno não, porque não dá pra fazer muita coisa. Ó, eu vou cortar o olho com isso e vou cortar o olho sem isso, pra mostrar. Então aqui eu só vou cortar pra te mostrar que é prático, se você tiver. Mas assim, se eu tivesse que comprar essa ferramenta só pra isso, eu não compraria não. Eu preferia investir em outras coisas que a gente não tem o plano B, tá? E agora eu vou fazer sem isso, que é com a mesma forma do pirulito, com o mesmo cortador do pirulito. Eu venho aqui, corto, aí venho de cá e corto, tá vendo? Muito simples, não tem por que investir numa ferramenta que é basicamente a mesma coisa. Pode ser cortador de folha também, tá? É a mesma coisa. Aqui é só o que for mais prático para você. Então, agora que a gente já fez isso, eu já vou tirar e já vou começar a montar. A montagem é assim, eu vou passar cola no meio para colar essa parte branca. Parece que eu já começo a ver um dinossauro aqui. Colei a parte branca. Antes de fazer as pálpebras, chique demais, gente, esse dinossauro tem pálpebras. Eu já vou colocar o miolinho do olho. Como é que chama? O pretinho do olho, gente. Nossa, não precisa ser oftalmologista para saber disso, não. A gente já estudou isso. Só porque, assim, o nosso HD está sendo ocupado por outros processos, mas... Então, vamos continuar. Pupila, tá? Dá licença? Pupila. Eu sabia, eu tava só testando para saber se vocês também estavam de olho aí. Parece. Ó, aqui eu vou pegar o pretinho, mexi nele, porque ele já tava bem durinho, porque ele tava guardado aqui no saquinho, e aí ele tava endurecendo. Então, eu mexi para voltar a elasticidade e vou cortar com o ejetor. Olha aqui, esse ejetor, ele tem um formato certinho para colocar aqui. Ai, Carla, mas eu não tenho, não vou fazer esse olho. Não, lógico que vai, calma aí, a tia vai ensinar. Se você não tem, a tia vai ensinar, mas não sabe como também não, porque eu nem pensei nisso, mas vou fazer aqui, se eu fosse improvisar, inventar. Então, eu iria vir aqui, fazer isso aqui, aí eu ia vir tirar uma pontinha aqui, tirar uma pontinha aqui. Ficou grande, então tem que diminuir. Eu ia inventar alguma coisa nesse sentido aqui. E aí você vem, ajeita com a pontinha da esteca, arredonda as pontinhas. Eu falo que na confeitaria só não trabalha quem não quer, porque a gente tem um tanto de ferramenta na nossa mão. Aí, pronto. A pupila está pronta. Então, eu vou colar a pupila. A forma é 7,5 centímetros a forma da Porto Formas. Agora eu vou colar aqui no meizinho. Até coloquei cola demais, eu não gosto de usar cola demais, porque cola demais não cola. E venho. Já tô vendo um dinossauro. Agora a gente vai abrir o verde de novo para fazer aquele detalhezinho aqui, ó, das pálpebras. Então, eu vou vir com verde. Vou abrir ele mais fino agora. Mas na hora de marcar, cuidado para não apertar muito, porque senão ao invés de marcar, a gente corta. Eu faço isso sempre. Então, eu vou marcar aqui e torcer para não cortar. Aí, deu. E agora eu vou usar minha placa de polietileno. Nossa, vocês estão achando que eu não lembro, né? Placa de polietileno para cortar, tá bom? E vou
tirar com estilete. Vou tirar uma tirinha. Vou usar a reguinha, né? Rosa, porque comprei só pra isso. Pera aí, tem que ser em pé. Ih, não, ficou curto. Pera aí, gente, deixa eu abrir de novo. É porque eu tenho que seguir a textura que tá lá no pirulito. A minha textura tá em pé. Então, vou abrir aqui de novo. E eu vou usar a textura assim. Assim. E vou cortar assim. Então, vocês têm que prestar atenção nesses detalhes, senão fica um negócio muito feito de qualquer jeito. Não fica legal. Aí. Vou cortar 3, porque se rasgar uma... Então, agora, vou colocar aqui pra gente montar. Deixa eu aproximar. Então, pra montar, eu vou passar um pouquinho de cola aqui na emendinha aqui, ó. E um pouquinho de cá. Vou vir aqui. Deixa eu fazer mais fina, que eu tô achando bem grosso. Quero mais fininha. Aqui. Aí, fica mais delicadinho. Aliás, né, não tem que ficar delicadinho não, mas fica mais realista. Ele é um dinossauro feroz, não é delicado não. Pronto, essa espessura tá boa. Então, eu vou vir aqui, vou colar. Que eu posso até já colocar no início. Ele já fica dando uma cara de bravo, ó. E com o estilete você tira esse pedacinho aqui. Tá vendo? Agora eu vou pegar a outra parte e já vou colocar aqui. Agora com o estilete não dá não, eu vou ter que vir aqui. Ah, nem, gente, eu sujei de cola aqui, ó. Aí desbotou meu negócio, meu parangolê. Aí, ó. Aí agora, pra gente conseguir o efeito que eu quero na mesma manchinha, nós vamos voltar com o nosso pincel. Aqui o nosso pincelzinho, ó. E vai fazer a mesma coisa e pegar um pouquinho aqui dentro do branco do olho, tá? Então aqui, ó, nessa parte do branco, você esfuma bem devagarzinho. E aqui também, e esfuma aqui no início desse... Não pode esfumar demais aqui dentro do olho, porque senão tampa tudo aí e perde esse efeito que a gente quer. E agora, esfuma aqui também, nessa parte nova que a gente colocou. Tira aqui o pozinho que cai. Gente, esse pirulito é muito fácil. Aprendendo a técnica certa. E agora, pra gente finalizar, coloco o branquinho do olho, assim, o brilho, né? O brilho do olho. Vou abrir, vou até tirar essa plaquinha de polietileno. E aí aqui, ó, eu vou passar um pouquinho de cola e vou usar o ejetor para fazer o brilho do olhinho. Deixa eu tirar essa rebarbinha aqui. Aqui vê tudo, né, gente? Pronto.
Roberta, se você não tiver o ejetor, você pode usar um canudinho para cortar, você pode usar um bico de confeitar redondinho. Olha aqui, gente. Só que vai ficar mais bonito ainda. Vamos fazer um laço? Vamos fazer um laço? Então vamos. Então vem comigo. Vem comigo nesse laço, gente. Então aqui eu trouxe, olha, hoje eu tô muito profissional, tá? Eu já quero adiantar que hoje eu tô muito profissional. Eu trouxe a fita. Fita para dar um laço. Então, vocês me deixam que eu tô mega profissional. Ah, olha aqui, dica. Vou até fazer assim. Sempre que eu vou cortar a fita, eu tenho uma medida padrão. É assim, é um palmo e os 2 dedos. Então, eu corto aqui. Uns 2 dedos não, uns 3. Um palmo e uns 3 dedos. Aí eu vou e corto. Então, a gente corta com a tesoura que presta, né? Então, é essa aqui, ó. Quando a gente corta com a tesoura que não presta, a gente masca. Então, eu vou dar o laço e vou mostrar pra vocês como eu dou. Já mostrei, mas eu vou mostrar de novo, porque tem muita gente que é nova. Pirulitos sem chocolate. Chocolate nobre. É, meus pirulitos são todos de chocolate nobre, tá? Então, mas é igual eu falei, gente. Eu já trabalhei com chocolate fracionado, quando eu não sabia fazer a temperagem. Então, é super normal, até vocês pegarem o jeito. Eu coloco o laço aqui embaixo, a fita, e dou o primeiro nozinho. Verifica se tá o mesmo tamanho das abinhas e dá um laço, um nó. Aqui eu faço a primeira voltinha. E olha só, deu uma polêmica o dia que eu postei o laço, porque tem gente que falou, ai, mas eu gosto do lado brilhante, com o lado brilhante parecendo. Eu ensinei a fazer, mas teve gente que não quis entender, então eu vou explicar pra vocês. Aqui tá o lado brilhante e aqui tá o lado fosco. Se você quer o lado brilhante aparecendo em todos os lados da fita, do pirulito, você vira o lado fosco e passa aqui por cima, certo? Porque aí ele vai sair aqui brilhante. Peraí, deixa eu voltando, ajeitando. Ai, Carla, mas ali não ficou brilhante não. Aqui, ó. Calma aí, deixa eu arrumar. Ajeitando aqui. Aí, pra ficar aqui brilhante também, vocês vão vir, puxar um pouquinho, vira, e aí você vai e aperta. Só que eu tô fazendo tão alto aqui. Tá parecendo, gente, que é muito difícil, mas não é porque eu tô ensinando. Eu vou fazer um bem rápido pra vocês verem. Que eu faço muito rápido. E aí, depois que você fez isso aqui, fica os 4 lados brilhantes. Então, para de sofrer. A técnica é a mesma, só que dá um pouquinho mais de trabalho. Aí, agora vai. E laço é muito importante, né? A gente tem que fazer um laço de acordo. Deixa eu dar um laço bem rápido aqui, só para vocês visualizarem que é só você praticar. Olha, centímetros. 32 centímetros. Então, aqui eu vou vir, já vou dar o primeiro laço. Não tô explicando não, porque senão não dou conta de fazer rápido. Que aqui ainda tá mais alto do que a minha mesa que eu faço lá no ateliê. Tem gente que fala, ah, eu posso deixar pronto? Não, pirulito não é legal deixar pronto, porque senão você vai ter que usar cola quente pra colar. E você já pode dar o laço direto. Tá vendo? Agora é só tirar as pontas. A largura da fita, 1,5. 1,5. Agora terminamos, deixa eu mostrar aqui de frente pra vocês. Olha que lindo, nosso pirulito de dinossauro. Vocês acharam que era mirabolante, gente? Me conta aí. Vocês gostaram? Vocês viram que é tudo questão de técnica? É só você aprender a técnica correta que você tira de letra. Ah, Cristiane, perguntando se eu envio pro meu cliente os pirulitos embalados. Depende.
Se ele quiser, sim, a maioria dos meus pirulitos são embalados, só que como agora é tudo festinha em casa, as pessoas consomem lá mesmo, eu tô mandando tudo desembalado para enfeitar e decorar mais. Agora, quando é uma festa para muita gente, em buffet, eu acho mais higiênico entregar no saquinho, porque a pessoa vai levar para casa e aí ela vai e o produto fica protegido. Então, depende do que vocês querem, do que o cliente quer, isso é importante também. Então, vocês gostaram, gente? Ó, beijo, gente. Obrigada, viu?